Se você não tem um fundo de reserva ou um cartão de crédito, um colchão financeiro, cara, você jamais deve ter um pet. Você jamais deve adotar um animalzinho, principalmente se ele for um gato. Cara, eu e minha família, a gente aprendeu isso da pior maneira possível, perdendo o gato que a gente tão amava, muito amava, que era o Bills. Principalmente o macho, e tô falando de gato, tá? Ele tem uma predisposição a ter problema nos rins, problema urinário, e foi o caso que aconteceu com o nosso, o Bills. Por quais fatores? Ou é a ração que não presta, ou ele não tá bebendo a água tem que ser recorrente ali para ele, aquele filtrinho que vai despejando ali na bacia, né? E cara, foi um momento assim muito difícil quando a gente perdeu esse gato e muito reflexivo e expandiu assim para outra esfera, até para os meus filhos também, né? Poxa, quer dizer então que se precisa ali levar no hospital e tudo não tem um plano de saúde, isso, aquele outro, o que que faz? Como que faz? Entende? Porque você precisar de dinheiro em um momento que você tá sem grana ali, você não tem um fundo reservado para isso. Você precisa de liquidez, porque tu vê ali o animal padecendo. E aí você olha para um lado, tá, vou vender meu celular, mas beleza, vou colocar no bazar, vai demorar X dias. E será que ele vai aguentar? É até uma parada difícil falar isso, porque a gente perdeu ele recentemente e ele teve obstrução urinária. Ou foi a ração, ou essa questão dele, como ele não era castrado, ele ficava saindo muito, fugindo e provavelmente viçando, né, com as gatas por aí. E cara, foi uma cena muito difícil pra gente, porque ele voltou, começou a urinar sangue e a gente percebeu que tinha alguma coisa de errado com ele. E nisso a gente medicando ele da forma como dava, né? A gente não tava com recurso. Melhorou, teve uma melhoria, beleza. Mas aí, passa um dia, ele voltou e aí o quadro piorou. O que que acontece? Eu tenho até um canal, cara, que eu criei fazendo, que se chama Gatos vs Kids. Que eu colocava ele lá, o Bills, ele era o protagonista do canal e tal, e etc. Vocês podem pesquisar aqui no YouTube. Mas a reflexão que eu fiz, cara, a respeito disso é que realmente, principalmente se a pessoa tá ascendendo ainda na vida, ou tá correndo atrás para começar a ascender, você não deve ter pet, de forma, maneira alguma. Eles requerem atenção, eles requerem carinho, eles requerem investimento, assim como um filho, entende? Então você dedicar o seu tempo para isso, para um pet, para um animal, requer todo esse esforço, cara, entende? Então, assim, a situação nossa, velho. O que eu vivi nesses últimos dias com o meu gatinho, ele tentava urinar e não conseguia, sabe? E aí eu olhando ele padecendo e eu olhava pro lado, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para levar no pet shop, não tem um SUS de animal, pelo menos aqui na nossa cidade, não deve ser que em outras cidades tem algum atendimento especializado para pet, já vi isso, mas na nossa cidade não tem. Eu falei, cara, o que eu vou fazer, pelo amor de Deus? E aí foi quando eu vi ele aqui no nosso quintal, deitadinho, aquela barriga inchada, ele já não conseguia mais andar, sabe? Ele começou a parar e ele bem molinho. A gente descobriu lá pelo TikTok que glicerina 100%, compravam ali uma seringa e tudo, aplicava ali na boca dele. Seria legal para ajudar, né, na hora da urina descer e tudo. Até certo ponto deu certo, ele começou a sair um pouquinho de urina, mas infelizmente ele partiu. E sabe, você vê assim, minha mulher sentada chorando e o corpinho dele assim jogado e aquele momento eu pensando, cara, eu não posso fazer nada, literalmente nada. O que eu posso fazer aqui agora? Tentei contato com a minha mãe, tentei contato com alguns amigos próximos para ver se conseguiu arrecadar esse dinheiro. Porque eu não sei quanto que daria, sabe, se 2.000, 3.000 reais, porque em pet shop a gente sabe que é diária paga, né?
Então, cara, pra que a gente inventa de ter um animal, principalmente pobre, sempre quer ter vários, e aí pega cachorro, pega gato, pega isso, pega aquele outro. Mesma coisa de você sair tendo filhos, cara. Entende? Você não tá preparado. E eu olhando minhas crianças junto com a minha mulher, impondo a mão, orando pra ver se daria alguma forma. Pensei em abrir uma vaquinha e, mano, pensa num turbilhão de coisas que passa na sua cabeça, cara, eu não vou conseguir resolver isso. Porque você não tem um colchão financeiro, você não tem uma reserva ali. Então, se você vai ter um gato, um cachorro, cara, pense nisso. Pense ali ter pelo menos uns 5 mil guardados, uns 3 mil reais guardados, se precisar de qualquer coisa. Daria para correr e ter salvado. Entende? Um gato dócil, é amoroso, então tá fazendo muito falta aqui pra gente. Muita mesmo. Acordava todo dia a gente, sabe? Você pensar assim que não deu pra fazer nada. Entende? E depois no final eu ter que enterrar ele, cavar um buraco e fazer tudo isso, sabe? Cara, é realmente complicado. É um membro da família, é um filho, entende? É um filho, a gente que bota ração, que compra ração, que isso, que leva no pet shop, que faz isso, aquilo e outro, cuida, dá banho. Cara, é um sentimento de realmente de família. E foi muito triste ver o meu filho aqui ajoelhado. Ai, mãe, ele vai ficar bem, né? Deu 2 beijinhos na cabeça dele, virou e saiu. Ele mal sabia que o gato já tinha partido. Ele já tava, né? E aí as crianças chorando e aquele sentimento de que, poxa, fracassei. Complicado, cara. Muito complicado. Então, assim, é um vídeo meio bad, né? Mas precisava fazer. Eu realmente foi algo que me acendeu, assim, que eu falei, cara, talvez todo mundo já tenha entendimento sobre isso, né? Do tipo, não vou ter um cachorro ou um gato agora porque eu não tenho condição de cuidar. Mas existem pessoas assim como eu que precisei perder um gatinho que a gente amava demais, o Bills. Pra entender que não, só ração e água e, entende? E carinho não é o suficiente. Então, esse vídeo é mais ou menos isso. Deixa um like aí, eu sei que temos esse meio paia, né, de se falar. Eu sei que talvez, sei lá, pudesse fazer algo mais, não sei. Depois fiquei sabendo por alguns amigos que tem pet shop que eles recebem o gato e você paga ali parcelado por mês, na confiança. É isso. Tenha uma reserva financeira pro animal que você ama.